Oi, começa esse vídeo com essa pergunta. E aí, quando nasce? Então, dizem e vivem pessoas brincando que a gente fica gestando 8 meses e uma eternidade. Eu confesso pra vocês que na minha terceira experiência eu também acho que a gente fica 8 meses gestando e uma eternidade. Porque quando a gente de fato entra no nono mês, lá pra 30. Tem gente que considera 37 semanas, tem gente que considera 38 semanas. Varia muito, mas o que é importante saber é assim, quando chega nessas últimas semanas, nesse último mês, nono mês, tende a crescer em nós uma ansiedade natural. É natural. Você tá ali gestando um bebê e já tá prestes a conhecer o rostinho dele ou dela. Então a fisionomia vai parecer com quem, como que vai ser. É normal. Só que confesso que muitas vezes essa ansiedade, elas, de certa forma, elas nos consome. E nesse vídeo eu quero trazer dicas que eu tenho feito, que tem me ajudado a combater essa ansiedade. No primeiro filho a gente fica muito ansioso, é a primeira experiência de parto que você vai viver, é o seu primeiro filho, tem tudo isso de querer ver o filho. Então eu acredito que a ansiedade aumentou. E aí eu, como é uma pessoa que quer ajudar outras mães, eu me sinto nesse dever de trazer essas dicas, essas questões que estão me ajudando nesse final de gestação. Estamos aqui prestes a completar 38 semanas, vou mostrar a barriga pra vocês, imensa. Pessoa, o tamanho dessa barriga. As blusas quase, as únicas que servem quase já não servem, a barriga tá imensa, ó. Confesso que é aquilo, né? Quanto mais gestações, maior a barriga. Não tem a ver com o tamanho do neném. Tem a ver com o tamanho realmente da barriga por conta, né? Que ela já cresceu algumas vezes, vai ficando mais fácil crescer. Mas aí, eu queria falar sobre essa questão, então, da ansiedade. E no final eu vou dar as dicas. A primeira coisa que eu queria falar é ter consciência, sabe? A gente precisa ter consciência do que a gente está sentindo. Então, aquela questão de saber as fases do parto, saber se você já tem pródromo, saber se você está tendo contração de treinamento e colocar na nossa cabeça que tudo é um passo. Os pródromos também são um sinal que o parto está se aproximando, mas não tem como a gente saber, nem a gente mãe, nem o médico, quando o neném vai nascer. O neném vai nascer quando ele estiver pronto. Mesmo que ele já esteja a termo, que fala, de 37 semanas em diante, não tem como dizer que já é tempo dele nascer. O indício de quando você entrar no trabalho de parto significa que seu filho está pronto para nascer, que ele está preparado para vir ao mundo. Então não tem como saber, a gente mesmo sendo mãe, mesmo de terceira viagem, não tem como saber. E aí a gente tem que observar sim os sinais, mas colocar esses sinais como assim, como se fosse um passo próximo ao parto, sabe? Mas não que já vai entrar no trabalho de parto. A primeira dica que eu vou dar hoje, tenha a questão do espiritual, porque eu realmente não sei quando o meu bebê vai nascer e o médico que me acompanha, a enfermeira que me acompanha, a doula que me acompanha, ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus é o único que sabe. Então, ter esse diálogo com ele constantemente, né, diariamente, é uma coisa que eu já falei que é muito importante, eu tenho feito. E às vezes mais de uma vez no dia, algum momento que você fica muito ansiosa, que você fica muito angustiada em relação a isso, rezar, sabe? Conversar com ele, entregar para ele, falar com ele qual é o tipo de parto que você quer, o que você está almejando, mas ao mesmo tempo deixar ele ser Deus, sabe? A vontade dele. Então, mas pedir aquilo que você sonha. Como a segunda dica é contar com uma doula. Eu já falei isso da doula muitas e muitas vezes aqui. Então eu falo que a Jaque, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser conhecer, que é daqui da minha região. Eu falo que a Jaque é um anjo na minha vida e porque qualquer dúvida que eu tenho, eu pergunto para ela. Então, se você pode, tenha a doula, sabe? Se você não pode, faz um esforço para ter. Faz a diferença. Então a segunda dica, tenha a doula. E aí, através da doula, a gente aprende maneiras de amenizar não só a ansiedade, mas também sinais desse final de gestação. Porque eu quero fazer um parêntese aqui. As pessoas falam, né, que aqui, eu já disse isso no começo do vídeo, que a gestação é 8 meses e uma eternidade. Por quê? Porque no último mês, tudo fica muito desconfortável pra gente. A gente tem um bebê
que já é grande na nossa barriga. Ele pesa, sabe? A maternidade, ela não, a gente não pode também colocar ela como se fosse só coisas boas, né? É muito maravilhoso gestar um filho, é muito maravilhoso. Mas tem os seus sacrifícios. Então, o neném na sua barriga, no final, no último trimestre, ele começa a pesar. Então, você tem dores, tanto nas costas quanto no final da barriga. Você vai fazer, dependendo do movimento que você vai fazer, da mobilidade, você já não tem mais a mesma. Dependendo da tarefa, você já não consegue muito fazer. Você já fica muito mais cansada. Então, tudo isso a gente tem que também entender que não adianta assim, eu não vou pensar mais no quando que eu vou parir, quando que vai vir começar o parto. Sendo que é uma coisa que não é um pensamento, é uma coisa que está em você, seu filho está em você. Então, ao longo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, na madrugada, o tempo todo tem alguma coisa te lembrando disso. Na madrugada é você ir muito no banheiro. Quando você levanta e quando você deita, já não é do mesmo jeito mais. É uma grávida igual eu na minha situação. Levantar tem que virar de lado, pegar em alguma coisa, puxar para conseguir levantar. A mesma coisa para deitar, não é de qualquer jeito. Então, você tem que saber administrar essa ansiedade justamente porque é algo que está em você. Não é simplesmente assim, eu vou fazer uma viagem, tô ansiosa. Não. É um bebê que tá para chegar. Então ele mexe, tô aqui falando, e Dona Clara tá mexendo aqui. Então a gente precisa de medidas para, primeiro, combater a ansiedade, e como eu disse, a primeira, estar com a parte espiritual ativa, conversando com Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Segunda, ter uma doula, o que fazer mesmo ali, além da questão espiritual, ter a doula, o que fazer de concreto em relação a medidas. Eu tive a experiência de fazer uma sessão de acupuntura com ela ontem e foi assim muito maravilhoso. Eu nunca tinha feito acupuntura e essas medidas mais naturais que é o indicado. Claro que a gente não vai usar nenhum tipo de medicamento, né, muito menos na gestação. Aí ela fez acupuntura com algumas agulhas e como me relaxou, enquanto diminuiu essa ansiedade que estava começando a estar demais. Então, assim, indico a acupuntura como uma medida de combater a ansiedade, além da oração, além da informação. Então, as principais primeiro, a oração, você orar em prol disso, preparar o seu espírito. Você ter informação, seja uma doula, né? No meu caso é uma doula. E a terceira coisa já são medidas mais naturais, como a acupuntura. Então, eu não vou ficar aqui falando da acupuntura, eu nem sei muito falar sobre, mas foi maravilhoso. Eu aconselho. Quem quiser fazer aqui da região, como eu disse, eu vou deixar o Instagram da Jaque aqui. Ela faz outras coisas que a gente pode fazer, como eu disse, que são coisas que ela também me ensinou. Como a barriga fica muito pesada nesse final, e é muitas vezes desconfortável, amarrar um tecido, né? Uma técnica que eu já falei aqui, que ela me ensinou, que chama repouso, que é você pegar um tecido. Eu peguei um cachecol, olha, pra demonstrar. Esse aqui é o que eu uso. Eu uso esse e tem um outro mais grossinho, que também é um cachecol. Então não precisa ser um pano específico, pode ser um cachecol. E aí o que a gente faz? O cachecol é muito largo esse aqui, desse tecido, ó. Nem cabe todo. Eu dobro ele na metade. Eu vou olhar na cama pra demonstrar como é que a gente coloca o rebozo. Eu vou colocar por cima da blusa, tanto faz. Pode colocar por cima da blusa, pode colocar por baixo da blusa, pode colocar só mais no final do dia, a hora que você sentir necessidade de ajudar, que a barriga tá pesando mais agora nesse final. Então você vai dobrar na metade assim, tá vendo? E aí, gente, põe assim, de lado, pra amarrar de lado. Então você vai cobrir a sua barriga de lado. Eu gosto dos panos mais finos, eu acho mais confortável. Mas vai do que você tem de cachecol, não precisa comprar um tecido pra isso não. Tá vendo? Aqui tá bem retinho. Aí aqui pega debaixo da barriga, aí você vem com o outro lado e simplesmente você vai amarrar. O mais forte que você conseguir, mas não te deixando desconfortável, né? Mas o mais forte que você conseguir. O indicado que você amarra desse lado. E aí você vem com o outro pano e amarra do lado de cá. E amarra aqui, que te traz equilíbrio. Eu confesso que um só pra mim é suficiente. Olha pra vocês verem. Acaba que isso aqui puxa a sua barriga pra cima e já te dá um alívio. E aí você pode usar, não tem assim, pode usar só um pouco. Não, pode usar o dia inteiro se você quiser, se for confortável pra você, né? Ajuda realmente na questão do peso da barriga nesse finalzinho. E é uma técnica natural. Outra coisa também que
que é a Jaque que me ensinou, né? Na primeira gestação eu tinha, se chama bolsa térmica. E aí, o que a gente faz? Coloca essa bolsa térmica onde você quiser. Ah, é no final da barriga que tá doendo mais, né? Fala aqui, ó, pé da barriga. Aí, é só você fazer o quê? Você lembra que você dobrou, você abre aqui, né? E coloca a bolsa aqui. Eu não vou colocar, porque você tem que colocar antes de você amarrar. Aí vai ficar a bolsa aqui. Bolsa térmica quentinha aqui de baixo, que vai te dar um alívio. Eu confesso que a parte que mais tá, que eu tô mais dolorida, assim, que tá mais me incomodando, não é o final da barriga, é realmente a pelve, né? O famoso osso da bacia que a gente tem, assim, né? Que é o que tá mais mexendo agora nos pródromos, que vai mexer, que vai abrir pro neném passar. Então eu tô sentando na bolsa. Eu coloco, sento de perninha de índio e coloco a bolsa, que aí eu sinto alívio. E é bem quentinho, assim, ajuda bem. Principalmente no final do dia. Essas recomendações pode ser qualquer hora, mas eu faço mais no final do dia. E me auxilia muito, tanto o repouso, né? Tô aqui com ele amarrado. Vou ficar com ele um pouquinho. Quanto a bolsa de água quente. E aí, né, é aquela questão também. A gente tem que aprender e nosso corpo vai pedindo, no final da gestação, uma diminuição no ritmo, no nosso ritmo, nas nossas atividades. Se você é uma gestante que trabalha fora de casa também, porque a gente trabalha dentro de casa e muito, muito mesmo, não tem hora para começar nem para terminar esse expediente. Mas se você trabalha fora de casa, começar a pensar quando vai tirar licença, né, agora nesse finalzinho, porque a gente precisa diminuir. O nosso corpo pede isso. Nosso metabolismo fica mais lento, tudo fica mais devagar. E a gente fica assim muito mais cansado. Então diminuir, se você é dona de casa, como eu, as questões das tarefas durante o dia, diminuir. Mesmo que você faça mais lentamente, não espere que você vai ter a mesma disponibilidade mesmo, disposição para fazer. E outra coisa, que isso já vai trabalhando na nossa mente, que com a chegada do bebê vai ser menos ainda. E depois vai continuar sendo menos, que vai ser um processo do bebezinho começar a crescer, começar a ter uma rotina pra gente aos poucos voltar. Porque senão fica uma cobrança excessiva e aí a maternidade não fica gostosa de curtir, a gente não curte, a gente fica tão preocupado em fazer todas as coisas e a gente não dá conta mesmo. Então, nesse primeiro tempo, assim, a gente precisa pensar nisso. E já aproveita para começar a trabalhar isso agora, no final da gestação, no último trimestre. Principalmente no último mês, quando você entrar no último mês. A diminuir. Então, ter um momento do dia que você vai deitar, vai levantar suas pernas, é muito importante pela questão do inchaço. Nem toda mulher tem, mas a gente tem uma propensão a ter, porque a quantidade de sangue do nosso organismo é muito maior, por todas as alterações. Então, ter um momento de descanso, de tempos em tempos, sentar, deitar, levantar as pernas. Então, faça isso. Se ame, se cuide. Porque quando a gente se ama, a gente se cuida como mãe. Quando o nenenzinho nasce, é mais fácil da gente cuidar dele. Agora, quando a gente se exige, deixa a ansiedade consumir, tudo fica muito mais pesado. E a gente não quer isso. A maternidade, ela é maravilhosa, ela nos santifica, ela é divina. Mas ela requer sacrifício, né? Já disse isso aqui muitas vezes. E quando o bebê nascer, por mais que a gente está nessa fase de ansiedade, anseia por ele nascer, vai demandar muito de nós. Nesse final de gestação, descanse e conserve no Senhor a confiança de que esse bebê vai nascer quando ele estiver pronto. E é muito bom que ele venha só quando ele estiver pronto. Para não precisar de nenhuma intervenção, para não precisar de nenhuma ajuda, para sobreviver aqui, tá bom? Eu sei que é difícil, nós estamos juntas nessa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta e se tiver alguma gestante, principalmente no final de trimestre, precisando escutar isso, mande para ela o vídeo.